Pessoal, o que comer antes de dormir? Essa é uma dúvida razoavelmente frequente entre alunos, pessoas que eu converso, etc. Então, vamos trocar uma ideia sobre isso. Já clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Porque, pessoal, antes de dormir, nós temos... Vamos começar assim. Nós temos dois grandes grupos de pessoas aqui. Um grupo que vai dizer o seguinte: o que importa é o total do dia, e se você vai comer ou não antes de dormir, carboidratos, etc. Isso aí não interessa. E temos um outro grupo que não. Como que não interessa? O metabolismo abaixo, nós vamos ficar sem comer muito tempo. Então, se errar aqui, errar tudo. Os dois estão errados. Nós temos algumas coisas a considerar de melhores alimentações antes de dormir, porém, a gente não pode fazer uma supervalorização disso. A dieta sempre vai funcionar como um todo. Porém, depois de cada refeição você vê que existe um certo cenário. Então eu já falei muito disso nos meus cursos, inclusive. Logo, nós temos alguns cuidados sim. Vamos lá. Vamos começar, né, trocando uma ideia então de acordo com as argumentações que nós já fizemos aqui. O que importa é o total do dia, em termos de macronutrientes, etc. Ok, é verdade, certo? Para um determinado tipo, né, de visão. Então, quando eu falo, por exemplo, de composição corporal a níveis modestos, sim, se você comer 2.000 calorias e isso te gera um déficit calórico, você vai emagrecer. Se você comer tudo numa refeição só, se você dividir, se você comer tudo de proteína ou tudo de carbo, você vai emagrecer. Só que, claro, agora o que a gente começa a discutir? Performance, então. Porque conseguir o resultado, a gente já percebeu que não é tão complexo. Mas e o melhor resultado? Que é para isso que vocês procuram minha consultoria. Porque vocês têm resultado sozinho. Só que você quer o melhor, aí você vem comigo. Um pouco conveniente eu dizer isso de mim mesmo, não é mesmo? Não, mas falando sério, pessoal, vamos discutir performance então. Por exemplo, a gente sabe que dividir as proteínas um pouco mais durante o dia vai tornar uma síntese proteica um pouco mais eficiente. Mas o cara que faz jejum e come tudo em 4 horas, se ele não tiver um nível fisiculturista de objetivo, de final, né? Se ele não quer ser um fisiculturista, isso não vai fazer muita diferença. Então, vamos considerar isso. A base da nossa alimentação será o quê? Nós calcularmos os macronutrientes para nós que somos saudáveis e queremos mudar o nosso físico. Se eu vou falar de um paciente que não tem um rim e tem o outro parando, é um cenário totalmente diferente. O macronutriente vai importar, mas não é só isso. O cara não pode beber água. Então não pode mandar alimento que tem muita água. Vou só bater a caloria, vou mandar suco de laranja. Ferrou o cara. Entende? Então vamos conversar, né? Qual o público? Então o público é uma pessoa que está habilitada e ela quer mudar o corpo dela visualmente. E performar com força, resistência, etc. Bom, entendendo isso, antes de dormir, o que nós temos aqui que eu observo, né, entre alunos com individualidades? Bom, primeiro de tudo, nós temos pessoas que, se comerem antes de dormir, certo? Acordam durante a noite com o coração acelerado, sintoma de indigestão. Né? Pelo amor de Deus, pode acordar com o coração acelerado por ansiedade também. Mas indigestão, acorda às vezes com refluxo, com azia, queimação. Então esse tipo de pessoa, ele não consegue comer. Ou não consegue comer muita quantidade. Diferente de você, não é minha gatinha que come muito, come até demais. Então esse tipo de público, normalmente ele faz o quê? Uma refeição sólida leve, e aí nós vamos procurar alimentos leves para ele. Ou ele vai fazer uma alimentação líquida. Já nós temos algum outro grupo de pessoas que não consegue dormir com fome. E mesmo de estômago cheio, dorme bem, na verdade dorme até melhor. E aí esse tipo de público, se ele fizer uma refeição líquida, ele acaba que, nossa, acordo com fome, no meio da noite, não consigo nem pegar no sono porque estou pensando em comida, etc. Então esse tipo de grupo vai melhor com uma refeição sólida grande. O que eu observo aqui então? Que nessa questão é muito individual. O que você se dá bem? Comer sólido, comer líquido, comer pouco, comer muito? Aí você me responde. Temos também uma opção que vale a pena cogitar, que é o intermediário, que é o pastoso, né? Então a pessoa vai ali, coloca um pouco de whey e psyllium, pasta de amendoim, faz uma papinha e come. Ok, é um intermediário. De qualquer forma, o importante é que você durma bem. Então verifique, teste o que você durma bem. Lembrando que já aconteceu isso, tá? A pessoa, não, eu durmo bem comendo sólido. Aí vai comer menos, dorme melhor ainda. Então faz esses testes.
Come muito, come pouco, sólido, líquido, etc. Então, a preocupação primeira é o teu sono. Ele não pode ser prejudicado. Próxima, minha amiguinha canina. Se eu treino à noite, em tese eu crio um ambiente de melhor sensibilidade à insulina, etc., melhor aproveitamento dos alimentos, e com isso eu deveria ter uma refeição com um aporte calórico maior, porém com mais carboidratos, etc. Mas, se eu for treinar à noite, comer e prejudicar o meu sono, não compensa. Então por isso que eu comecei com a base. A base é não prejudicar o seu sono em hipótese alguma. Segundo, se você treina à noite, você pode colocar mais calorias à noite. Porém, não que você precise. Andrão, se eu não treino à noite, eu posso comer carboidrato à noite? Pode, não tem problema. Porque vai ser estocado em forma de glicogênio, usado para recuperação, etc. E depois, no outro momento do dia, você vai utilizá-lo. Como é o cenário que eu vou discutir agora. Quem treina tá com frio, né, minha gatinha? Tá tremendo. Por exemplo, quem vai treinar pela manhã? Então aqui novamente nós temos, né, alguns grupos de pessoas. Vamos dizer que eu vou treinar pela manhã e eu treine em jejum. Então eu não quero fazer uma refeição, eu vou treinar logo ao acordar. Nesse cenário seria mais interessante eu ter uma refeição um pouco mais rica antes de dormir de carboidratos, para acordar um pouco mais carregado. Porém, isso no bulk não mostra muita influência para a maior parte das pessoas. Por quê? Porque como você já está em superávit calórico, você já está sempre cheio. Entende? Então você está comendo muita caloria durante o dia. Aí chega durante a noite e você fala, vou fazer uma refeição pequena para dormir bem. E amanhã eu acordo e treino em jejum. Treina maravilhosamente bem. Agora, aquela pessoa que está em cut, que está com o carboidrato muito baixo, para ela faz diferença. Se você treina logo depois que você acorda, e não tem tempo para fazer uma refeição ou não quer fazer uma refeição, e você está treinando com qualidade, pode continuar do jeito que está. Se você está treinando com baixa qualidade, o que provavelmente no cut você vai treinar de qualquer maneira, como é que eu mantenho a disposição e a energia durante o cut? 100%? Não tem como, porque falta carboidrato. Mas você tem que ter a falta do carboidrato para poder queimar gordura. Então não tem como. Mas eu estou sentindo que está demais. Como é que eu posso ficar menos indisposto? Então você pode fazer toda a concentração do seu carboidrato antes de dormir. Porém, ainda assim, muito provavelmente, o melhor cenário para você seria colocar todo o carboidrato quando acordar e treinar 2, 3 horas depois. Mas a gente tem que trabalhar com a realidade. Então não adianta eu falar para um cara que tem uma empresa que tem que estar lá às 6 da manhã e trabalhou até meia-noite, eu falar para ele assim, olha, você acorda, come e deixa a sua empresa explodir lá. Aí como é que ele paga a consultoria e os meus cursos? Não tem como, então eu não posso fazer isso. É tudo por interesse meu, você sabe disso, eu sou egoísta. Não, brincadeira, mas eu não posso parar a vida de uma pessoa para poder atender o treinamento. Nem é o objetivo dela, nem é o pilar dela, tá fazendo aquilo ali para ter um pouco mais de saúde e qualidade de vida. Então, nesse caso, ela vai comer todo o carboidrato antes de dormir. Aí, Leandrão, aí o dia dela vai ser uma porcaria, porque ela não vai comer carne, vai comer proteína e gordura o dia inteiro. Ela vai viver uma porcaria. Isso. Nesse momento, nós temos que entender qual que é o pilar dessa pessoa. Se essa pessoa, nesse momento, quer fazer o físico dela render, esse é o cenário, como eu disse. Se ela fala assim, não, pô, tu trabalhar, velho, eu sou pedreiro, como é que eu... Não tem como. Então, essa pessoa, eu vou distribuir o carbo dela durante o dia, ela vai treinar com pior qualidade, porque a energia vital é uma só. E ela sendo uma só, eu preciso distribuir da maneira que eu achar conveniente para a minha vida. E às vezes eu vou ter que abrir mão de uma coisa ou outra. Então eu preciso entender o contexto. Se você precisa render durante todo o seu dia, você divide o carboidrato durante o dia e rende menos no treino. Senão, se você fala, não, eu consigo viver normal, eu trabalho no computador, eu consigo pensar e o carbo baixo nem me afeta tanto assim, então eu coloco tudo antes de dormir, treino bem, o resto do dia não tem problema. Então você que vai decidir isso. Então você vê que aqui eu não estou dizendo o que você deve fazer, estou te ensinando a pensar, o que é muito mais eficiente. Agora, o que nós não podemos ter como medo ou nada do tipo assim, preciso comer antes de dormir. Não, só posso fazer refeição líquida antes de dormir. Preciso de carboidrato antes de dormir. Não posso mandar nada de carboidrato antes de dormir. Esse tipo de coisa, pessoal, não existe. Que nem eu disse aqui, eu estou te ensinando a pensar. Então, eu estou criando as situações para ver qual você se identifica para você raciocinar. Novamente, não existe o melhor, existe o mais adequado. E o que mais vai envolver é a qualidade do seu sono e se você vai treinar pela manhã ou se você treina durante a noite. Esses são os fatores mais importantes na hora de decidir essa refeição, certo? E melhorar o sono, pessoal,
Vocês sempre pensam muito em melatonina, sempre da Oficial Pharma, lógico, outra farmácia nem cogite, não vai funcionar. Mas você pensa em melatonina, você pensa em várias coisas, mas pessoal, para melhorar o sono, tem tantas coisas antes de você tomar um comprimido, tantas, que você tem que fazer, que eu fiz um vídeo sobre isso aqui. Então tá aqui do lado, para você ver como melhorar o seu sono, mas não é tomar produtinho, porque isso aí é apertar parafuso, desapertou o parafuso, eu vou e aperto. Mas o que está vibrando na máquina? Ah, tá aqui. Então vamos corrigir isso aqui. Dá uma olhada aqui para o seu sono ficar top.